Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Quero meditar com bem objetividade nessa noite com você sobre se relacionando com o Espírito Santo. Se relacionando com o Espírito Santo. Tiago 4, 5 diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Amém, queridos? Então, Tiago está falando aqui que o Espírito Santo, ele anseia se relacionar conosco. Ele anseia, ele com ciúme por nós anseia. Esse ciúme aqui não é o ciúme de casais, não, né? Não é aquele ciúme de querer, a mulher querer arranhar a cara da outra, não é esse ciúme, não. Esse ciúme aqui é zelo. É zelo. O Espírito Santo, ele tem zelo por você. Ele anseia se relacionar com você. Esse anseiar é desejo de comunhão intensamente e constantemente. O Espírito Santo, ele quer se relacionar conosco, porque nós somos a igreja. E a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Amém, amados? O Paulo, ele escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, e ele diz assim, olha, não façam o Espírito Santo entristecer-se, pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Em outra versão diz que Ele que nos selou. Nós somos selados pelo Espírito Santo para a redenção. Né? Então Paulo está dizendo aqui para aos Efésios, não entristecerem o Espírito pela maneira que vivem, pela forma que agem no seu dia a dia. Porque conforme nós agimos, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, irmãos. O Espírito Santo é a presença de Deus na terra. O Espírito Santo é o Consolador. Jesus disse que iria para o Pai, mas mandaria outro Consolador, que faria a função dele. E é o Espírito Santo que faz isso, é o Espírito Santo que nos conecta com Deus, é o Espírito Santo que nos toca para nós aceitarmos Jesus, é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo, irmãos, que nos alegra, é o Espírito Santo que nos alegra numa reunião como essa hoje aqui. Agora interessante, porque Paulo está dizendo aqui que nós podemos entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver. Então preste atenção o que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo, ele é sensível, é muito sensível. Cuidado para você não liberar palavras torpes, para você não falar palavrões no seu dia a dia. Palavrão, irmãos, você tira o Espírito Santo de qualquer coisa, porque ele é sensível. O Espírito Santo é muito sensível. Cuidado para não ignorar a presença do Espírito. Nós estamos numa reunião como essa, precisamos ter reverência. Nós precisamos estar reverentes. Ter reverência ao Senhor.
A manifestação de Deus, eu falei há dois domingos atrás, né, que a manifestação dos milagres de Deus depende de quê, irmãos? Do temor. E esse temor, ele é a reverência que nós temos na presença de Deus. Então, conforme é a liberdade que nós damos ao Espírito Santo, ele se move em nós, através de nós. Amém? Numa reunião como essa, há uma unção que se chama uma unção coletiva. Há uma unção do Espírito de forma coletiva sobre a igreja. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de mim. Nós somos moradas do Espírito. Amém, amados? E o Espírito Santo, ele quer te orientar em tudo. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo. Ele quer te orientar. O Espírito Santo, irmãos, ele coopera conosco. Paulo fala aos Coríntios, né, que nós cooperamos com ele, e ele coopera conosco. É relacionamento, é vida com Deus, é vida com a palavra, é vida devocional, é vida de obediência, é vida caminhando com Deus. Espírito, é isso da liberdade, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, irmãos, ele habita dentro de você. Diga, o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós. Olha, 1 Coríntios 6,19 diz assim, Paulo diz assim, olha: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Sabe o que Paulo está dizendo assim? Está dizendo aqui, irmãos, que Deus mora dentro de você. Deus mora dentro de nós. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que Paulo está dizendo, igreja. Deus mora dentro de nós. O Espírito Santo habita em nossas vidas. Somos tabernáculo de Deus. O Espírito Santo, ele não habita nesse ambiente. Aqui é uma igreja, é um prédio. Nós é que somos a igreja. Aqui é um prédio. Tem gente que pensa que o Espírito Santo habita ali, habita acolá, habita, né, no prédio X, naquele santuário, nós é que somos o tabernáculo. Nós é que trouxemos a presença dele aqui nesse lugar, nesse ambiente. Nós, com a nossa adoração coletiva, é que sentimos a glória do Senhor. Com essa unção coletiva aqui, irmãos, cada um de nós aqui juntos, adorando a Deus, é que trazemos a manifestação do poder de Deus. Sábado, o poder de cura, foi a manifestação coletiva de adoração, de clamor ao Senhor, que manifesta o poder de Deus. Amém? Nós somos a igreja do Senhor. Eu sou igreja de Deus e você é igreja de Deus. Nós somos a igreja, e o Espírito Santo habita dentro de nós. É que Paulo acabou de falar aqui, ele está falando aqui aos Coríntios, né? Então a igreja em si, a igreja como prédio, não é o santuário de Deus, mas nós somos o santuário, o tabernáculo, a morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Mas o primeiro versículo que eu li, quando Paulo diz para a gente ter cuidado com as nossas ações do dia a dia, o Espírito Santo, as nossas ações podem retrair ou ativar. Retrair ou ativar. O Espírito Santo faz morada na sua vida desde o dia em que você aceitou Jesus como Salvador. E no dia que você foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas, aquela coisa toda, ali foi uma manifestação. Uma manifestação. Mas ele já estava dentro. Amém? Ele já estava dentro. Ele está aí, dentro de você. Amém, queridos?
A Bíblia diz também que o Espírito Santo, ele nos consola. Olha o que Jesus falou em João 14,16. Ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim que esteja sempre convosco. Quanto tempo o Espírito Santo vai estar conosco? Sempre. Sempre. Por isso é que eu estou lhe dizendo, ele entrou dentro de você quando você aceitou Jesus, e ele não saiu. Você pode até ter reprimido a ação dele, impedido de ele agir, pelas suas atitudes, mas ele está. Por quê? Porque você foi selado, porque você é de Deus agora. Você é de Deus, amém? E é o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse selo que garante que você é de Deus, amém, amados? Né? Jesus está dizendo aqui que Ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará outro Consolador. Por quê? Porque Jesus era quem conduzia os apóstolos. Jesus que era quem consolava. Jesus disse: é necessário que eu vá para que Ele venha. Amém? Então Jesus foi e o Espírito Santo veio. O Espírito Santo no Antigo Testamento, irmãos, ele só habitava nos profetas, ele só habitava nos sacerdotes. O Espírito Santo ele habitava por fila. Não era sobre todos. No Novo Testamento, nós temos essa graça de todos receber. Ele vem sobre todos nós. Não há limitação. Basta nós querermos, basta nós abrirmos o nosso coração. Amém, amados? Basta nós querermos. Eu não preciso mais ser profeta, eu não preciso mais ser sacerdote, eu não preciso ser rei para receber uma unção de Deus. Eu só preciso ter Jesus. Eu só preciso receber Jesus. Quando eu receber Jesus, eu já recebo esse Espírito Santo, que vai ser o meu Consolador e vai me guiar. Jesus disse: Ele vos guiará em toda a verdade. Ele que nos guia em toda a verdade. Amém, amados? É o Espírito Santo. Então, quero lhe motivar nessa noite a você cultivar esse relacionamento com o Espírito Santo. Jesus foi o amigo dos discípulos. E quando Jesus subiu, Jesus enviou o Consolador. E esse Consolador é um amigo também. É um amigo. No Novo Testamento, a palavra dada para o Consolador, para o Espírito Santo, é Paracleto. É que anda junto. Então, irmãos, nós somos guiados. A igreja neotestamentária, ela é guiada pelo Espírito Santo. Amém? Não, ela não é guiada, embora haja manifestação dos dons espirituais, mas ela não é guiada pelos dons espirituais. Embora haja profetas ainda nos dias de hoje, ela não é guiada pelos profetas. Ela é guiada pelo Espírito Santo. E toda manifestação dos dons espirituais tem que confirmar o que está dentro. Amém? Não é uma palavra que eu vou receber, aí eu vou tomar uma série de decisões na minha vida por uma palavra que eu recebi. Se essa palavra que eu recebi tiver confirmação no meu interior, aí sim, eu posso tomar decisões. Se não, eu simplesmente deixo para lá. Porque quem nos guia é o Espírito Santo. Amém? Digo, o Espírito Santo me guia. E o Espírito Santo nos dá poder. Diga poder. Foi Jesus que disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Recebereis poder. É o Espírito Santo que nos dá poder.
o que era os discípulos sem o Espírito Santo. Os discípulos eram tímidos, os discípulos eram covardes, os discípulos não tinham coragem para nada. Mas quando o Espírito veio na vida deles, quando eles receberam esse poder na vida deles, quando Jesus mandou eles irem para o cenáculo, quando eles receberam esse poder, esse dínamo que vem de dinamite, quando isso explodiu na vida deles, irmãos, eles se tornaram intrépidos, pregadores do Evangelho, eles foram ousados e eles revolucionaram o seu tempo, revolucionaram sua cidade, revolucionaram cidades vizinhas, revolucionaram tudo, porque havia neles o poder, e esse poder era dado por quem? Pelo Espírito Santo. Recebereis poder, esse poder está à tua disposição, esse poder está à tua disposição, esse poder está à nossa disposição. É esse poder, foi esse poder que manifestou o sábado para curar, foi esse poder que manifestou no dia que nós somos batizados no Espírito Santo, esse poder que manifesta nesse louvor maravilhoso, que não dá vontade nem de parar, né, de a gente continuar. Às vezes eu fico até receado que eu não vou estragar, meu Deus, esse louvor está tão maravilhoso, a presença está tão maravilhosa, será que eu não vou estragar isso aqui? Né? A minha vontade às vezes é de continuar, porque é o poder do Espírito Santo. Amém, amados? Esse poder está na sua vida. Amém, amados? Amém, queridos? Ele é o Espírito Santo da oração e da intercessão. Paulo diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe como é que Ele intercede? Não sabe você naquele momento de oração, de adoração, só você lá no seu quarto ouvindo uma música, e você entra num nível de adoração profunda ali, e começa a adorar, às vezes começa até a chorar, começa a sentir um negócio assim lá de dentro, irmãos, isso é o Espírito Santo na sua vida. Isso é o Espírito Santo te conduzindo para outro nível, te conduzindo para a presença do Deus Todo-Poderoso, aumentando o nível de unção na sua vida, de graça, de bênção. Amém? O Espírito Santo é esse Espírito. Amém, amados? Olha, nós devemos ser para Ele, irmãos, o que os discípulos foram para Jesus. O que os discípulos foram para Jesus. Né? Ele é para nós o que Jesus foi para os discípulos, e nós devemos ser para Ele o que os discípulos foram para Jesus, é o relacionamento. Nós precisamos manter esse relacionamento. Amém, amados? E eu quero encerrar com o último ponto nessa noite, lhe responder uma pergunta que muitos fazem: como ouvir a voz do Espírito Santo? Como podemos ouvir a voz do Espírito Santo? Irmãos, use o crivo da palavra de Deus. Não existe outra forma melhor. Sabe, tinha um povo que, em Atos dos Apóstolos, Paulo escreveu que fala de um povo que era muito nobre, porque Atos 17:11 fala da nobreza de um povo. Qual era a nobreza desse povo? Eles ouviam alguém ministrando a palavra, ouviam alguém pregando ou ensinando, e eles iam conferir na Bíblia. Eles são chamados de bereanos. Os bereanos, ninguém enganava-os, porque eles olhavam e confirmavam. Paulo ia lá, pregava uma mensagem sobre fé, eles iam confirmar, consultar, para ver se o que foi dito, o que foi ensinado, se tinha consonância com a palavra. Então, o melhor crivo de nós sabermos que a voz do Espírito Santo é se está em consonância com a palavra de Deus. Não receba o que não tem base nas Escrituras. Não receba. O profeta disse, pode ser o profeta quem for, meu irmão, se não está na palavra, eu não vou seguir nada do que ele falou.
Cuidado com o que você ouve. Sabe, hoje nós ouvimos muitas coisas, são muitas vozes. Tu vai na internet e busca um assunto como esse sobre o Espírito Santo. Você vai ouvir tanta coisa, você vai ouvir tanta, às vezes, coisas absurdas. Mas qual é a voz do Espírito Santo? A voz do Espírito é a que está em concordância com a palavra de Deus. É a que está conectada com a palavra. Está na palavra, eu recebo. Está na palavra, eu obedeço. Então, cuidado. Eu lembro, olha, irmãos, uma vez eu e a Márcia, nós fomos a uma casa, falar com uma esposa de um amigo meu, que estudou comigo na infância, e ela não queria mais, queria se separar dele, e eu fui conversar com ela. Ele foi uma madrugada lá em casa e aceitou Jesus, e realmente ele aceitou de verdade, e ela não queria mais ele de jeito nenhum. Eu fui conversar com ela, com a Márcia, e tinha uma mulher na sala, e a gente falando para ela, olha, irmã, dê uma chance para o seu marido, não deixe o seu casamento se acabar. Ele aceitou Jesus, ele tá propondo mudar, propondo andar com Deus, ele quer mudar o que havia de errado. Aí uma outra mulher que estava do lado dela dizia para ela assim, olha o que a fulana te falou na oração, olha que a fulana te falou que tu não pode voltar. E eu falando com a mulher, tentando convencer a mulher. Aí fui lá na Bíblia, fui lá e mostrei lá, Malaquias 2,16, onde o próprio Deus fala, não foi escrito por ninguém, o próprio Deus fala e diz assim, eu, o Senhor, odeio o divórcio. Eu disse, minha irmã, está aqui, o que o Senhor diz é isso. Deus odeia o divórcio. Nós deveríamos odiar também. Aí a outra dizia assim, olha o que a fulana diz. Tu não vai fazer besteira, olha o que a fulana diz. Eu perdi a paciência com a mulher. Minha senhora, o que a fulana falou não interessa, o que interessa é o que a Bíblia diz. A fulana lá está sendo usada pelo diabo, que ela está mandando a mulher separar. Então, irmão, nós temos que entender isso. Se não está na palavra, por que eu vou obedecer? Por que eu vou seguir? Por que eu vou entender que é o Espírito Santo que falou? O Espírito Santo não fala nada contra a palavra de Deus, porque ele é o intérprete das Sagradas Escrituras. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então use como crivo, tenha discernimento, se a palavra, a profecia, a revelação que você recebeu, se isso vai realmente te edificar, ou vai trazer lá no fundo destruição. Cuidado com o que você tem recebido, cuidado com as vozes que você tem ouvido, cuidado, porque existem vozes que chegam até nós. Existe a voz do homem, existe a voz do mundo, existe a voz do diabo, e existe a voz de Deus. Existe a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz, sabe? Jesus orienta em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados? Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e possamos avaliar conforme a palavra de Deus. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Se você quer ter um relacionamento melhor com o Espírito Santo, se Deus te falou nessa noite, eu queria que você desse um passo e viesse aqui à frente, se aproximasse mais do altar, para orarmos juntos.
e pedirmos essa graça a Ele. Aleluia. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Você é morada do Espírito Santo. Você é morada de Deus. Deus está em você. Deus quer se relacionar com você. Deus quer caminhar com você. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, Ele quer estar onde você estiver. Ele quer participar da sua vida. Ele quer que você ouça a voz dEle. A voz dEle vai te conduzir ao destino correto. A voz dEle vai te conduzir sempre à presença de Deus. A voz dEle vai sempre edificar. A voz dEle vai sempre trazer prosperidade para a sua vida. A voz dEle sempre vai te dar crescimento. A voz dEle vai te abençoar. E o que Ele mais quer é que você ouça a voz dEle.